Boa noite. Hoje, nosso grupo ficou responsável pelo relatório da execução orçamentária e gestão fiscal, no anexo 12, demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos na saúde. Nosso grupo é formado por mim, Daniel, Isadora e Alisson. E para introduzi-los, primeiro vamos dar um panorama geral do que é o CIOPS. Esse CIOPS é um sistema de registro de dados e vai ficar responsável por tudo que é gasto com serviço de saúde. Ele deve ser informado pelo gestor responsável pelo serviço de saúde, no caso o secretário de saúde. E todos os dispositivos legais que regem esse tipo de informação é a Lei Complementar número 141 de 2012, que trata as receitas correntes e despesas com ações e serviços públicos na saúde, o artigo 165 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou passar. Quanto às informações demonstrativas, nós vamos ter as receitas que compõem a base de cálculo do comprimento percentual mínimo, as despesas com ações e serviços públicos de saúde categorizados por subfunção e por grupo de natureza da despesa, o cálculo percentual de aplicação, que vai estar no comprimento do limite mínimo e aplicação em ações e serviços públicos de saúde, as demais receitas destinadas a aplicações com a SPS e as despesas custeadas com essas receitas. E, por fim, os controles de aplicação de disponibilidade de caixa vinculados aos restos a pagar, cancelados ou prescritos com percentual mínimo, que isso vai ser tanto registro orçamentário quanto orçamentário. Pode passar. E o objetivo e finalidade desse demonstrativo é tanto servir como base para a transparência e comprovar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos com serviços públicos de saúde, conforme os artigos 5º da Lei Complementar estabelecidos, e também apresentar informações para fim de controle pelo governo e pela sociedade. Então, as diretrizes que estão contidas nas despesas com a SPS é que elas devem ser destinadas a ações e serviços públicos de caráter universal, igualitário e gratuito, e também devem estar em conformidade com os objetivos e metas explicitados nos planos de saúde para cada ente e federação, assim como o PPA e a LOA daquele ano. A responsabilidade específica vai ficar a critério do gestor de saúde e as políticas públicas também. Pode passar. Então, aqui eu vou dizer aqui algumas despesas com a SPS. Vou passar só por cima mesmo para a gente ter uma noção geral, que vai ser vigilância com saúde, incluindo epidemiológica e sanitária, atenção integral universal de saúde em todos os seus níveis, capacitação do pessoal de saúde do SUS, produção, aquisição e distribuição de insumos específicos e com base no SUS também, como imunobiológicos de sangue, hemoderivados, medicamentos também, saneamento básico a domicílios de pequenas comunidades, manejo ambiental, remuneração do pessoal e também gestão do sistema público de saúde. E o que não é considerado como despesa com SPS serão pagamentos de aposentadorias e pensões, inclusive de servidores de saúde. Isso aí já é caráter previdenciário, vai ficar por parte de outro anexo. Assistência à saúde que não atende o princípio do acesso universal, então o que não for de caráter universal vai ser descartado. Limpeza urbana e remoção de resíduos. Aqui, diferentemente daquele caso específico, aqui se trata no contexto geral de limpeza urbana, que aí já não tem nada a ver. O executor é a infraestrutura. Ações de assistência social também vão ficar de fora e obras de infraestrutura, mesmo que sejam realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede de saúde, também vai ficar de fora, não é considerado como despesa. Em relação às sanções pessoais, existem sanções para o sujeito que estiver responsável e que não cumprir a lei de saúde e efetuar algum tipo de desvio de recurso, bem como a falta de transparência, e isso tudo configura como um ato de improbidade administrativa. Então, o gestor responsável, que ele pode estar sujeito a perder o cargo, levar multa, suspensão de direito político, perda de função pública, indisponibilidade dos bens, caso ocorra, e o ressarcimento ao erário, de acordo com a lei de improbidade administrativa. Alguns limites e restrições também acontecerão em caso do não cumprimento do percentual mínimo, que é de 15% do
federal e municípios, 12% do estado. Se for verificado que isso não aconteceu, o montante da diferença que não foi aplicado no ano anterior será disposto para o ano seguinte. E ainda que o gestor, o prefeito no caso, seja outro, ele deve cumprir o que está no ano anterior. Quanto aos prazos para publicações, o réu no anexo 12 e as informações são destinadas ao CIOPS. Ambos têm caráter de forma bimestral. O gestor vai ter que alimentá-los no primeiro bimestre até 30 de março, seguido bimestralmente até chegar ao último, que sempre vai ser no ano seguinte, em janeiro, dia 30 de janeiro do ano seguinte, vai ser a última informação do CIOPS e depois seguindo a mesma ordem cronológica. Aqui, a análise temporal vai ficar por parte dos meus colegas, eles vão apresentar, tanto Isadora quanto o Alisson. Eu passo a palavra para os mesmos. Dando continuidade à apresentação, a gente fez uma análise, né, nos demonstrativos contábeis apresentados e publicados pelo Estado da Paraíba, na área da saúde, né, especificamente com foco no anexo 12, com um foco ainda específico, né, no período de 2015 a 2024, não levando em consideração aí os últimos 10 anos, né, de despesas, receitas e despesas que são realizadas com a saúde da Paraíba, né, da sociedade paraibana. E aí a gente entra num nicho, né, num setor muito importante para a população, que é justamente o setor da saúde, que precisa de investimentos, e como a gente viu, o Estado, a Constituição já delimita valores mínimos que devem ser investidos, né, para a saúde nos estados e nos municípios. Como a gente viu no slide anterior, o município precisa, no mínimo, aplicar 15% na área da saúde. O Estado, no mínimo, 12% das suas receitas devem ser separadas para investimento na saúde, porque é um dos serviços essenciais da sociedade. A sociedade precisa de saúde, e a saúde que é atendida, na sua maioria, pelo SUS, né? Pelo SUS, que é um serviço gratuito. E aí a gente fez essa análise da receita que foi arrecadada pelo Estado da Paraíba durante esses últimos 10 anos, e aí a gente viu, né, uma receita, fez uma análise dessa evolução histórica de arrecadação das receitas, seja de arrecadação de receita por recursos próprios, seja arrecadação de receita por transferência da União, e a gente vê uma evolução gradual, uma evolução que a gente dá para perceber que ela não aumenta de forma tão substancial até que acontece um evento que acabou com toda a estrutura, né, nos últimos anos, que foi a pandemia. Então, assim, a gente pode ver aí no ano de 2015 que a receita estava na casa dos 7 bilhões de reais. Em 2016, 8 bilhões, então não estava um valor distante. 2017, mais 8 bilhões e alguma coisa. 2018, 9 bilhões e alguma coisa. 2019, também, na mesma casa. 2020. Aí, quando chegou em 2021, né, considerando essa receita histórica, 2021, aí já teve um aumento na arrecadação para 12 bilhões de reais. Aí você vê que esse valor foi arrecadado justamente no período mais crítico da pandemia. E aí, no ano seguinte, se manteve essa crescente para 14 bilhões, e em 2023 também aumentou, né? E se manteve, mas sem uma elevação tão drástica quanto se considerado o ano de 2020 e o ano de 2021.
E aí, em termos nominais, né, as receitas apresentaram esse crescimento contínuo na maior parte dessa série, entre 2015 e 2024. E aí, esse aumento, se a gente considerar esse valor histórico corrigido monetariamente, de 2015 e 2024, nós teremos um aumento aí de 130% no período. Isso quer dizer que está havendo um maior investimento na saúde, né, porque a sociedade precisa desse serviço básico e, após a pandemia, ainda assim se manteve estável, né, essa arrecadação, essa destinação de valores e reserva de recursos para que seja aplicada nesse setor tão relevante para a sociedade. Aí a gente vê nesse gráfico aí a evolução, né? A evolução dessa receita histórica. Ela vinha numa crescente, caiu em 2020, depois subiu e aí se manteve estável até o ano de 2024, né, o ano passado, nesse sentido de arrecadação de receitas para a implementação da saúde pública do povo paraibano. E agora a gente entra na parte das despesas, e aí a colega Isadora vai dar continuidade. Bom, com relação às despesas, o nosso relatório ele também objetivou analisar a evolução das despesas pagas pelo Estado da Paraíba com a área da saúde ao longo do período de 2015 a 2024, considerando os efeitos da inflação também, e também analisar a composição dessas despesas pagas pelo Estado com a saúde no mesmo período, evidenciando a distribuição dos recursos entre as diferentes subfunções orçamentárias. E como o Alisson falou em relação às receitas, os dados que nós vamos apresentar aqui, eles também foram obtidos a partir de registros oficiais. Bom, ao coletar essas informações e corrigi-las, considerando a inflação, nós obtivemos os seguintes resultados. Pode passar, Alisson. Bom, em termos de valores históricos, os gastos com a saúde elas apresentaram uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos. Em 2015, a despesa ela foi registrada, a despesa registrada foi de aproximadamente 1,15 bilhão, aumentando gradualmente até alcançar 3,18 bilhões em 2024. Nota-se que, apesar das oscilações pontuais que aconteceram em 2019 e 2020, o período posterior evidenciou uma retomada significativa, principalmente a partir de 2021. E entre 2020 e 2024, as despesas praticamente triplicaram, demonstrando um forte crescimento orçamentário destinado à saúde. Bom, nós estamos apresentando esse gráfico que vai mostrar justamente isso, essa evolução dessa despesa ao longo desse período, né, de 2015 a 2024. Bom, com relação à composição da despesa, é bastante evidente que a maior parte dos recursos ela foi destinada às subfunções de assistência hospitalar e ambulatorial e as outras subfunções, que juntas elas compõem um gasto de mais de 90%. E os investimentos em assistência hospitalar e ambulatorial não apenas cresceram, mas eles também se consolidaram como uma das principais destinações de recursos na saúde estadual. Bom, analisando individualmente essa subfunção de assistência hospitalar e ambulatorial, em valores históricos, as despesas elas partiram de 443 milhões em 2015 e alcançaram 1,39 bilhão em 2024, revelando um crescimento bastante expressivo ao longo desse período, de 2015 a 2024. Apesar disso, houveram algumas oscilações significativas, especialmente em 2020, quando o valor ele caiu de 241 milhões, que foi o menor patamar do período. E a partir de 2021, a gente verifica que houve uma retomada constante, culminando em 2024, onde está atingindo o maior valor registrado. Bom, e por último, analisando individualmente a subfunção de outras destinações, de outras subfunções, e corrigindo também, assim como na despesa anual, corrigindo monetariamente, nós possuímos os seguintes valores. Pode passar, Alisson. Bom,
Em relação a essa subfunção, as despesas elas iniciaram com 622 milhões em 2015, elas atingiram 1 bilhão 596 mil e 369 bilhões em 2024, apresentando um crescimento mais contínuo, com destaque para o período entre 2021 e 2024, quando os valores eles praticamente dobraram. No slide seguinte, nós vamos apresentar um gráfico que vai ilustrar exatamente essa evolução sobre essas outras subfunções, como elas iniciaram, né, em 2015 e o valor que elas atingiram em 2024. Então é isso. Bom, foi isso a nossa apresentação. Nós esperamos que nós tenhamos sido claros e bastante em relação a esse anexo 12, que é tão importante para o nosso país, para o nosso estado, para os municípios. E é isso. Show de bola.